Brasileiro inventaram chuveiro elétrico. Foi sua invenção. Além de Então o cara inventa rádio e vão pensar que ele tem um pacto. Infelizmente, o brasileiro que criou o rádio não levou os créditos por sua revolucionária invenção e terminou a vida frustrado e esquecido. O brasileiro também inventou o relógio de pulso. Tem muita coisa que foi inventada, principalmente de tecnologia, que foi inventada ali no Brasil, que provavelmente, assim como eu, você também não sabia, né? No vídeo de hoje vamos reagir a este vídeo. 10 coisas que foram inventadas pelos brasileiros. Não sei se você já sabe ou não, mas vamos fazer isso, ok, pessoal? Então, pessoal, se você não me conhece, eu sou o Simão da Graça e está a começar aqui mais um vídeo bem informativo. Então, aproveita já e deixar o seu like, subscreva-se no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje é dia de enaltecer a genialidade e a criatividade sem fim dos brasileiros que mudaram a história do mundo com as suas invenções. Fala, noventistas! Aqui é o Noji e começando pela música. Todo noventista raiz já curtiu a sua banda preferida numa belíssima fita cassete rodando dentro de um Walkman da Sony. Vocês estão apreciando a mais nova miniaturização do tocador de cassete. A criação de um circuito micro, o menor motor de seu tipo. A reinvenção da roda. Estão assistindo o nascimento do Super Walkman da Sony. Ai, meu Deus, essa cassete, eu não sei como é que vocês chamam aí, né? Mas nós aqui em Angola chamamos cassete. Uau, eu já ouvi muito, ou seja, já usei muito esse, é como se fosse disco, né? Até já nem sei bem o nome, mas nós aqui acho que chamávamos cassete. Uau! Foi introduzido em um espaço tão pequeno. Sim, é inegável que o Walkman é uma invenção da japonesa Sony, que revolucionou a indústria da música na época. Mas o verdadeiro inventor dessa belezinha foi um teuto brasileiro chamado Andreas Pavel, que inventou um toca-fitas chamado Stereo Belt em 1972, então foi atrás de registrar essa patente. Seu primeiro registro foi na Itália, seguido dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão. Uau, certeza que eu não sabia, né? Não sabia disso. E talvez aí no Brasil pararam de usar isso já há bastante tempo, né? Mas aqui em Angola ainda se usou durante muito tempo. Invented the portable cassette player. Exactly. E quando a Sony começou a vender o seu Walkman na década de 80, eles tiveram que procurar o Andreas para pagar royalties para ele. Mas o acordo acabou não favorecendo muito o brasileiro e os japoneses só pagariam por alguns modelos de Walkman vendidos na Alemanha. Daí surgiu uma enorme batalha judicial entre o Andreas e a Sony, que se arrastou durante anos. O último confronto entre eles aconteceu nos anos 2000, onde a Sony fechou um acordo confidencial com o brasileiro. E o orgulho e a honra da divisão de gravadores dependia de que criassem um novo produto. E este produto foi o Walkman. Mas o conceito do Walkman não será mudado, porque eu acho que isso se usou muito, né? Acho que todo mundo já em um momento já usou isso. Acho que antes dos discos nós usávamos muito isso. este é um aparelho pessoal e o Walkman nunca desaparecerá. Agora uma história polêmica. Oficialmente a invenção do rádio é atribuída ao físico italiano Guglielmo Marconi, que teria inventado o aparelho em 1901. Nikola Tesla também é reconhecido pelo feito. Mas, segundo registros históricos, a transmissão a rádio já tinha sido inventada meses antes por um brasileiro, o padre Roberto Landel de Moura. A data. Uau, eu faço curso de comunicação social e tem a ver muito com televisão, rádio e tudo mais. E nos materiais que a gente lê, fala sobre a invenção da rádio e tudo mais, em nenhum momento está o nome desse brasileiro, né? Então, não sei como é que é e tal, mas é bem surpreendente e para mim até bem legal saber disso, porque tem a ver com o curso que eu faço, também tem a ver com essa coisa de rádio e tudo mais. 6 de junho de 1900, exatos 6 meses antes do canadense Reginald Fessenden ganhar as páginas dos jornais
como o gênio que deu voz ao rádio. O padre reuniu a imprensa e várias figuras importantes como políticos e celebridades em plena Avenida Paulista, em São Paulo, para fazer uma demonstração de uma transmissão de voz humana sem fios. E foi isso que ele fez, transmitiu sua voz a impressionantes 8 quilômetros de distância e as suas primeiras palavras foram: toquem o hino nacional. Ele projetou a televisão, o teletipo, o controle remoto pelo rádio, tudo isso antes de outros cientistas. Deste pátio, a voz humana foi transmitida por ondas eletromagnéticas até a Avenida Paulista, a 8 quilômetros de distância em linha reta. Mesmo diante dessa descoberta gigantesca, o padre Roberto não conseguiu patrocínio, investimento para patentear sua invenção e acabou indo para os Estados Unidos na tentativa de financiar o seu projeto. Lá ele registrou as patentes de transmissões por ondas de rádios e feixes de luz, mas no Brasil, o padre sofreu uma perseguição de fanáticos religiosos que acreditavam que ele tinha um pacto do mal por sua invenção, além de... Então o cara inventa rádio e vão pensar que ele tem um pacto. Uau! Isso, o governo negou qualquer apoio financeiro. Oh, shit! De todos esses problemas, além de toda a demora por falta de recursos, infelizmente o brasileiro que criou o rádio não levou os créditos por sua revolucionária invenção e terminou a vida frustrado e esquecido. Ele morreu magoado, injustiçado. Então ele, em determinada época na vida dele, ele destruiu seus inventos e nunca mais falou nesse assunto. E pediu que todas as pessoas, seus amigos e familiares, não falassem mais nesse assunto. Caracas. Agora uma invenção brasileira que realmente tirou o povo de uma fria. Com perdão do trocadilho. Eu tô falando do famigerado chuveiro elétrico do inventor Francisco Canho, que Brasileiro inventaram chuveiro elétrico? O brasileiro... projetou o item em 1945, com a intenção de baratear e tornar mais prático o banho quente de cada dia, já que naquela época as pessoas dependiam de aquecimento a gás ou a lenha para usarem água quente. Aqui em Angola, muita gente ainda, ou seja, a maior parte das famílias, para tomar um banho de água morna ou quente, tem que aquecer a água mesmo no fogão, né? Tem que aquecer ele e colocar na banheira e tomar aí o banho quente. Um bom banho, o melhor banho, com chuveiro Fame. O Francisco era engenheiro elétrico de uma empresa na época chamada Light, e depois de criar e aperfeiçoar o chuveiro, ele patenteou a sua invenção em 1948. A partir daí, esse precioso item ficou tão popular que em 1950 ele começou a ser produzido em massa e se tornou um item imprescindível em todas as casas dos brasileiros. Ok. Dia após dia, ano após ano. Eu tenho que pesquisar as coisas que foram inventadas pelos angolanos. De tomar banho, hein? Tenho que saber as coisas que os angolanos estão a inventar também. Móvel e telefone, algumas invenções acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes do mundo por pessoas diferentes também. E só depois elas passam a ser uma coisa só, e aí sim passam a ser produzidas ao redor do mundo. Esse é o caso da máquina de escrever, que desde o século XVI vem sendo aperfeiçoada por vários inventores. Desmontada, peça por peça, de forma cirúrgica, a instalação Desmáquina revela a complexidade da invenção atribuída aos ingleses, americanos e italianos. Muitos teriam contribuído na concepção de uma máquina de escrever, mas o modelo de máquina, que tinha como único objetivo escrever letras sem utilizar a escrita à mão, foi mesmo a invenção do padre brasileiro Francisco João de Azevedo. E aqui se descobre que um brasileiro também já não se usa mais tanto essas máquinas, né? Contribuiu com o invento. Foi uma das primeiras o padre máquinas de escrever. paraibano Francisco de Azevedo fez até um protótipo da máquina de escrever no século XIX, muito semelhante ao primeiro modelo lançado no mercado em 1874. Francisco apresentou a sua invenção em uma exposição e acabou ganhando uma medalha do próprio Dom Pedro II. Com o passar do tempo, outras pessoas em diferentes partes do mundo foram aperfeiçoando seus projetos até que chegou aí nesse modelo comercial que fez tanto sucesso. A máquina de escrever no Brasil, o padre João Francisco de Azevedo, que é esse inventor paraibano, né, que ficou completamente esquecido na nossa história, e eu queria trazer, né, compartilhar com o público essa descoberta. Padre Kelson. E tem muitos inventores, né, que possam até ser brasileiros, mas tipo, vão fazer isso nos Estados Unidos ou num outro país, né? Kelvin. Isso. Padre, candidato padre.
Como vocês sabem, o inventor do telefone foi o escocês Graham Bell, mas depois disso, várias outras Olha o telefone antigo como era. invenções envolvendo e até modernizando o telefone foram criadas. E algumas delas são bem brasileiras, como, por exemplo, o clássico orelhão. Todos os dias, pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. O orelhão é uma criação da designer chinesa naturalizada brasileira Xuming Silveira. Nos anos 70, ela fazia parte do departamento de engenharia da Companhia Telefônica Brasileira e percebeu que os telefones públicos estragavam muito rápido, já que eles ficavam 24 horas expostos ao tempo. Ela decidiu criar então uma proteção, que protegia não só o aparelho como também o usuário. E aí nasce então o orelhão. Declarar inaugurado este importante melhoramento público para a nossa cidade. O orelhão! Orelhão! A nossa pátria! Parece que esse, não sei, aqui também tinha um, mas era bem diferente, né? Já há muito tempo. Eu nem sequer vi, era só vídeos que eu via, mas era um pouquinho diferente. Falando para o país inteiro. É só meter ficha! Como a gente sabe, os orelhões antigamente eram de ficha, mas aí uma outra invenção brasileira modernizou isso aí. Em 1978, o engenheiro Nelson Guilherme Bardini criou um cartão de PVC com superfícies elétricas, especialmente para ser usado em orelhões. E apesar de ser na década de 70 e ter se espalhado pelo mundo afora, por conta do custo, no Brasil, o cartão telefônico só ganhou popularidade nos anos 90, quando aos poucos os orelhões de ficha foram sendo substituídos nas cidades. São os cartões magnéticos que estão chegando para substituir as fichas telefônicas. Os vendedores de fichas, eles podem continuar vendendo as fichas normalmente, porque nós ainda vamos continuar com aparelhos de fichas na cidade. A intenção nossa é tirar todos os aparelhos de ficha, não voltar com eles na planta e colocarmos telefone a cartão. Onde é que tem um orelhão por aqui? Ixi. E quem lembra do Bina, aquele aparelhinho que era ligado ao telefone fixo de casa e identificava o número de quem estava ligando pra gente? Atenção! Você sabe como se proteger de trotes e telefonemas indesejáveis? É simples quando você possui o identificador de chamadas, ideal para residências e escritórios. O identificador de chamadas funciona em qualquer tipo de aparelho telefônico. Foi inventado aí também no Brasil, ou pelo menos por um brasileiro, né? Qualquer cidade do Brasil. O Bina foi inventado pelo mineiro Nélio José Nicolai, mas ele demorou 20 anos para conseguir provar que era dono da patente. Depois dessa longa batalha judicial, seu Nélio conseguiu provar a patente do identificador de chamadas em 2012, mas ainda assim não conseguiu obter lucro com isso, mesmo com as companhias telefônicas cobrando valores absurdos dos seus clientes para esse serviço. O Detecta mostra o número de quem está ligando e ainda guarda quem ligou antes. Ligue 0810 1515 peça Detecta. A sua tranquilidade custa pouco. Infelizmente, seu Nélio faleceu em 2017 sem receber bem recente, né? centavo pela sua invenção. Nossa, mas pelo menos a família ia receber. Bill Gates e ser Steve Jobs nos Estados Unidos é fácil. Eu queria ver ele ser Nélio Nicolai no Brasil e sendo brasileiro. Assim como a maioria das invenções que a gente falou no vídeo de hoje, a criação do câmbio automático também envolve uma grande polêmica. Há relatos que o pai do projeto foi o canadense Alfred Horner, mas como seu projeto era baseado em ar comprimido e não em fluido hidráulico, ele não emplacou o mundo afora. The evolution of automatic gearboxes dates back to the early 20th century when the first automatic transmission was invented by Canadian engineer Alfred Horner Munro in 1921. Já o câmbio de fluido foi inventado por dois engenheiros brasileiros, José Braz Araripe e Fernando Lemos, em 1932, que depois venderam o sistema para a GM, que foi introduzido pela primeira vez no carro modelo Oldsmobile em 1940. Bom, e para fechar esse vídeo, claro que a gente precisa falar do maior inventor brasileiro da história. Ele já conhecemos, né? Santos Dumont. Mas calma que eu ainda não vou falar de avião. O cara do avião. Ele já, acho que de todos os inventores que passaram aí, ele ficou o mais conhecido, né? Dizem que o acessório foi inventado por um polonês ou um francês. Tem também um suíço envolvido na parada ali por volta de 1814 e que o item, na verdade, tinha sido encomendado pela princesa de Nápoles na época, que era a própria irmã do Napoleão Bonaparte. Será? Mas o que essas duas vertentes têm em comum é que o relógio de pulso, na época, era um item O brasileiro também inventou o relógio de pulso. Exclusivo para as mulheres, já que os homens usavam relógio de bolso nessa época. Já a versão masculina desse acessório foi inventada e popularizada pelo nosso querido Santos Dumont, que por conta da sua necessidade em cronometrar seus voos, pediu ajuda para o seu amigo, o Louis Cartier, para criar algo que ficasse preso no seu punho. Então nasceu aí o primeiro modelo masculino batizado de Santo Dumont, no singular mesmo. Santo Dumont.
No início do século XX, ele fazia muitas experiências de voo. Como ele ficava com as mãos ocupadas, não conseguia cronometrar o tempo em que ficava no céu. Para isso, pediu ao amigo Louis Cartier que desenvolvesse um relógio para ser colocado no pulso. E saiu mais ou menos assim, grande e com pulseira de couro. Bonito demais. Agora sim, o avião, o meio de transporte que revolucionou o mundo todo, também foi uma invenção desse nosso gênio chamado Santos Dumont. O cara ficou bem conhecido, né? Muita gente conhece ele por esse feito. Como a gente sabe, essa história é bem controversa porque em 1903, os irmãos Wright voaram pela primeira vez nos Estados Unidos. 17 de dezembro de 1903, o inacreditável acontece. Discute-se muito sobre voo isso, motorizado comandado. Durante 12 segundos, Orville Wright sobrevoa uma distância de 36 metros. Só que para um modelo ser considerado um avião de verdade, ele precisa decolar e aterrissar sozinho, usando só a força do próprio motor, o que não era o caso dessa primeira invenção dos irmãos. Eis então que em 23 de outubro de 1906, o Santos Dumont surge com o modelo 14 bis em Paris, demonstrando o primeiro voo de uma aeronave nessas regras estabelecidas. Nossa, era uma coisa estranha, né? Pessoal, também preciso inventar algo, preciso inventar qualquer coisa para um angolano também ser bem conhecido por inventar algo. Que complexa discussão, mas independente disso, é inegável que Santos Dumont foi um gênio muito à frente do seu tempo, que até hoje enche o Brasil de orgulho. Quem levantou o voo, quem provou que o mais pesado que o ar é possível, né? E eu tenho a minha tese que foi Santos Dumont. Alguns americanos e algumas correntes de brasileiros acreditam nos irmãos Wright porque eles voaram em 1903, dizem, e Santos Dumont voou em 1906. Eu, como pesquisador da história dos adventos aéreos, eu sei que os irmãos Wright diziam que voavam, mas não mostravam voos. Não mostravam. Esse jornal, que é o jornal mais respeitado dos Estados Unidos na área científica, ele contradiz exatamente os irmãos Wright. Aqui é o Brasil! Mas e pra você, qual foi a melhor ou mais importante invenção do brasileiro? Comenta aqui embaixo. Então, deixa aí nos comentários, né? Qual você achou que é uma... minha galinha fazendo barulho. Qual você achou que é uma invenção, tipo uma invenção que mais as pessoas conhecem, né? Principalmente isso aí do rádio, sei lá. Se você perguntar para alguém quem inventou o rádio, eu acho que em nenhum momento vão chutar que é um brasileiro, né? Podem até chutar que é um americano e tudo mais. Já o avião, né? Ou o voo, já muita gente já sabe que é um brasileiro quem inventou, né? Deixa ali nos comentários a sua opinião. Para ti, qual foi a melhor invenção que o brasileiro já fez até ao momento, até nos dias de hoje? Qual foi a melhor invenção que os brasileiros já fizeram? Deixa ali nos comentários e também aproveita aí deixar o seu like, subscreva-se no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, ok? Para não perder nenhuma notificação. Eu sou Simão da Graça, todos vocês são bem-vindos aqui no meu canal e tchau, fiquem com Deus.